hoje a gente vai desvendar um assunto muito importante. O que a lei brasileira diz sobre o tratamento dos nossos dados pessoais sensíveis? Sabe, aquelas informações que são super íntimas e privadas? Bom, para a gente começar, a grande pergunta é essa: em que situações a lei permite que as nossas informações mais delicadas sejam usadas por outras pessoas ou empresas? Vamos ver isso. A legislação, então, ela cria uma categoria especial com regras bem mais duras para o que chama de dados pessoais sensíveis. E o que são eles? A gente está falando de informações sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, dados genéticos, biométricos ou sobre a nossa saúde. É o tipo de informação que precisa de um cuidado extra. E como a lei protege tudo isso? Bom, vamos começar pelo princípio mais importante de todos, que é a base para toda essa discussão. A regra geral é bem direta. Para alguém tratar um dado sensível, precisa do consentimento do titular. Mas atenção, não é qualquer ok. Esse consentimento tem que ser específico para uma finalidade bem clara e tem que ser destacado. Ou seja, não pode estar escondido lá no meio de um contrato gigante que ninguém lê, sabe? Tem que ser claro e direto. Agora, a parte que fica bem interessante é quando essa regra do consentimento não se aplica. A lei entende que existem algumas situações em que a necessidade de usar o dado é tão importante que passa por cima da regra de pedir permissão. A lei, então, lista exatamente 7 situações bem específicas em que os dados sensíveis podem ser processados sem o consentimento do titular. São casos que a própria legislação considera indispensáveis. E aqui a gente vê um resumo dessas exceções. Elas vão desde cumprir uma obrigação que está na lei, por exemplo, até proteger a vida de alguém numa emergência. Passa também pela execução de políticas públicas, pela realização de pesquisas importantes e até pela prevenção de fraudes. São situações bem sérias mesmo. Agora, quando o assunto é saúde, a lei dá uma atenção especial, principalmente quando entra dinheiro na história. A grande preocupação aqui é bem clara: evitar que essas informações tão pessoais sejam usadas só para fins comerciais, de um jeito que possa prejudicar a pessoa. Então, o ponto principal é exatamente este. A lei proíbe que diferentes empresas, como, sei lá, um hospital e uma farmácia, fiquem trocando dados de saúde de um paciente só para ter alguma vantagem financeira com isso. Mas, claro, existem exceções. O compartilhamento é permitido quando é para beneficiar diretamente o dono dos dados. Por exemplo, para que a pessoa receba o serviço de saúde, para processar o pagamento desse serviço ou quando a própria pessoa pede para levar seus dados para outro lugar, que é a chamada portabilidade. E olha, esta é uma proteção fundamental, hein? As operadoras de plano de saúde são proibidas de usar dados de saúde para escolher quem pode ou não ser cliente ou para negar um contrato. Isso é muito importante. Ok, vamos mudar um pouquinho o foco agora. O que acontece quando os dados são modificados de um jeito que não dá mais para ligar a uma pessoa específica? Aí a gente entra no mundo dos dados anonimizados. A lógica é a seguinte: em geral, um dado que foi anonimizado não está mais debaixo dessas regras todas, justamente porque ele perdeu a característica de ser pessoal. A ligação com o indivíduo foi, em tese, quebrada. Mas e se esse processo de anonimização puder ser desfeito? E se for possível, de algum jeito, religar aquele dado à pessoa original? Aí, a história muda. Para definir o que seriam esforços razoáveis para reverter isso, a lei olha para fatores bem objetivos. Tipo, quanto custaria para fazer isso? Quanto tempo levaria? Quais tecnologias estão disponíveis? Se for muito caro, muito demorado ou tecnologicamente inviável, o dado continua sendo considerado anônimo. E existe também um outro processo, um pouco diferente, chamado de pseudonimização. Aqui, o dado é separado das informações que identificam a pessoa, como nome e CPF. E essa chave que liga uma coisa a outra é guardada em um lugar separado e seguro. E no caso de pesquisas importantes, como as de saúde pública, os órgãos de pesquisa podem sim acessar bases de dados, mas eles precisam seguir regras de segurança super rígidas. E o mais importante de tudo, os resultados que eles publicam nunca, em hipótese alguma, podem identificar as pessoas que participaram do estudo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Conforme a tecnologia avança e fica cada vez mais poderosa, mais barata, mais rápida, quão segura é essa linha que separa um dado anônimo de um dado pessoal? Essa é uma questão que a lei e todos